Um bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Queria te convidar você a baixar sua cabeça, a fechar seus olhos, vamos falar com o nosso Pai. Senhor Deus, mais uma vez estamos na Tua presença, já temos sentido o Teu Espírito aqui falando conosco, nesse tempo de louvor, de adoração, e agora pedimos que a Tua graça flua de uma maneira especial, Senhor. Leva o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo, e que possamos compreender a Tua palavra, e que ela seja para que nós sejamos edificados, Senhor. Sejamos melhores cristãos a cada dia, Senhor. Que o Senhor nos ajude, nos oriente, tira toda conversa que não é necessária, tira tudo aquilo que possa atrapalhar e que Teu Espírito flua de uma maneira especial, Pai. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Como disse o pastor Ronaldo, chegou dezembro, primeiro domingo, entramos num tema novo, koinonia. Eu tenho muita coisa para falar, há uma expectativa no meu coração sobre aquilo que o Senhor quer falar conosco, desde que fiquei sabendo que traria a palavra e busquei ao Senhor o que deveria trazer. O Espírito foi me enchendo de algo muito especial, e eu quero compartilhar isso com você. Koinonia é uma das manifestações do reino de Deus. Ela faz parte do ministério cristão. Koinonia, juntamente com a pregação, que é querigma, e o serviço, que é a diaconia, é isso que começa a manifestar o reino de Deus. Koinonia é uma palavra de origem grega, que significa comunhão. Foi muito usado ali no início da criação da igreja primitiva, e ela vem fazendo com que nós aprendêssemos o sentido de companheirismo, participação, compartilhar, contribuir ao próximo e a Deus. Com a tradução da Bíblia do hebraico para o grego, por isso a palavra koinonia é uma palavra de origem grega, o termo koinonia foi inserido no Novo Testamento. E eu quero ler com os irmãos o livro de Atos, capítulo 2, verso 42. Atos 2, 42. Naquele momento de comunhão ali, entre os discípulos de Jesus, aqueles que seguiam ao Senhor, que diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Ou seja, aqueles crentes ali de Jerusalém, naquele momento, tinham uma vida compartilhada. A Bíblia trata de uma série de momentos de koinonia, vários termos de koinonia. Ela fala sobre koinonia de amizade, ela fala de koinonia com os pobres, lembrando que koinonia é comunhão, koinonia na fé, koinonia no Espírito, koinonia com Cristo e as suas obras, koinonia com Deus. Resumindo tudo, koinonia é aquilo que me liga como pessoa a Deus, a Cristo e ao seu amor. Porque na hora que eu entendo isso, eu começo a ter o sentido de comunhão, um sentido de relacionamento. E não há koinonia se eu não tenho em primeiro plano a minha koinonia com Deus, o meu relacionamento, a minha comunhão com Deus. Aí começa esse princípio. E a partir daí vai expandindo uma série de coisas. Eu quero ler também com os irmãos Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler dos versículos 1 a 7. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta de Éfeso, traz ali esta palavra para os Efésios. Efésios 4, 1 a 7. Diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Eu vou, ao longo da pregação, explorar um pouco alguns termos aí sobre a comunhão, mas eu creio que a nossa comunhão, cada um de nós, ela começa em casa. Eu tenho que me relacionar com a minha família, sim ou não?
Aí reflete na igreja, porque se eu me relaciono em casa, reflete no relacionamento da igreja. E hoje, mais do que nunca, nós celebramos isso na ceia. Alguém que morreu por nós, nós éramos os pecadores, nós deveríamos receber esse preço de pecado. O Senhor, Ele faz esse sacrifício, e hoje nós celebramos essa comunhão que Ele nos trouxe, e pudemos ter acesso a Deus. Consegue entender isso, meu irmão? Amém? Todos os relacionamentos, todos, eu falei da família, falei da igreja, falei do relacionamento com Deus, eles têm princípios e direções. Senão nós temos problema. Todo relacionamento ele tem que ter princípio. Deus sabe de cada um de nós como é o nosso temperamento, como é a nossa vontade, quais são as nossas dificuldades para que nós nos relacionemos. Ele sabe de cada um. Tem gente que é mais expansiva, tem gente que é mais introvertida, tem um que fala mais, outro fala menos, e Deus sabe, mas Ele quer que nós nos relacionemos. E sabe que eu fiquei pensando, imagina que esse irmão que está do teu lado, ele terá a oportunidade, na sua morte, depois, quando estiver com o Senhor, ou na vinda de Jesus, de um dia estar lá no céu e cantar santo, santo, santo. É o único Deus. Você já pensou nisso? Que esse irmão que está do teu lado, e cada um de nós, teremos essa oportunidade, desde que perseveremos nessa fé. Perseveremos até o final. A base da igreja é a comunhão. Nós vimos lá no primeiro texto que nós lemos, de Atos 2:42, que aquele povo ali, o povo de Jerusalém, eles insistiam em fazer algo nesse sentido. Eles não mediam esforços do que deveria ser feito, eles perseveravam. Eles provavelmente tinham um tempo de discipulado, de ensino, de fortalecimento. E aquela igreja, no princípio, tinha como uma das suas principais características, porque você partilhar o pão um com o outro, é necessário que você tenha amor para fazer isso. Senão, é algo falso. É a mesma coisa, hoje vamos participar da ceia. Aqui estão os elementos que representam depois o corpo e o sangue de Jesus. Na hora que eu recebo isso, eu tenho comunhão com o Senhor. Não dá para eu ser uma pessoa que sou carrancuda com o Senhor. Ele partilhou isso para mim. Eu tenho que ter amor a isso. E o amor, ele se estende também para que eu ame o meu próximo. Então, vai muito além do que a gente vive só. Porque, depois eu vou entrar nisso, mas amar na igreja, às vezes é fácil, e às vezes não. Mas é mais fácil do que não amar. Porque compartilhamos da mesma fé, cremos no mesmo Deus, cremos no mesmo Jesus, no mesmo Espírito. Mas muitas vezes a gente está meio carrancudo com o outro, ou triste um com o outro, por causa disso ou daquilo. E Deus quer nos falar exatamente isso nessa manhã, para que deixemos isso e começamos a viver o amor do Pai, para que a comunhão venha de forma integral. Aquela igreja vivia isso. Eles começaram no Pentecostes, onde receberam o Espírito, e o Espírito Santo faz isso em nossa vida. Romanos 5:5 diz: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Ou seja, o Espírito Santo traz amor em nossas vidas. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa cheia do amor. Ela recebe o Espírito Santo não para pular, gritar, babar, girar, mas para espalhar o amor. A experiência do Espírito Santo nos leva a amar mais. Isso me preocupa nesses últimos tempos, porque nós temos visto muita gente julgando os outros. Eu olho para um e julgo, olho para outro e julgo. Mas onde está o amor? Porque a base, quando o Espírito Santo está ligado ao meu espírito, e com isso nós podemos adorar a Deus, eu começo a amar mais as pessoas. E não sou eu que julgo, é Deus, Ele é o juiz. Me preocupa muito. Se nós lermos sobre o fruto do Espírito, isso está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, o primeiro fruto do Espírito trazido é amor. Ou seja, eu preciso ter amor.
Se eu não tiver amor, eu preciso rever a minha vida cristã, porque alguma coisa está errada. Hoje, o Senhor quer te levar a uma experiência mais próxima do Espírito Santo, te levar a amar mais, falar menos, perdoar mais e crer no agir de Deus. Uma atitude de ajudar aos outros é muito boa, deve ser a atitude de todo cristão que ama. Isso tem que estar inerente ao nosso dia. Quando nós nos colocamos e deixamos que o Espírito Santo tome conta da nossa vida, eu tenho que pensar em amar mais ao próximo, não somente as pessoas da igreja. Quem é meu próximo? Todos aqueles que o Senhor coloca no meu dia a dia. Pastor, é difícil. Eu tenho um chefe carrancudo. Eu tenho alguém da família que é complicado. Ora por ele. Fala menos e ora mais. Se amamos a Deus, nós precisamos amar as pessoas, amar gente. Se isso não acontece com você, hoje é amanhã que você tem que dizer para o Senhor: Senhor, eu estou sendo egoísta. Eu estou pensando em mim e não estou pensando nos outros. Quando o Espírito Santo enche a nossa vida, ele vai nos levar a ver como Jesus amava. E Jesus se entregava totalmente. Ele olhava no profundo, e é isso que o Pai quer. Hoje em dia, publicidade, a propaganda, o marketing, leva a gente a incrementar aquilo que nós somos, dar um up, elevar. E é engraçado, porque eu vejo algumas propagandas que eu falo, meu Deus, onde estava esse criador aqui? Porque nada fala com nada, mas provavelmente tem alguma essência. E aí, olha só, no nosso dia a dia, as pessoas olham muito aquilo que nós somos. Há uma valorização. Eu li numa determinada revista, algumas semanas atrás, sobre uma discriminação por cor, discriminação por religião. E se a pessoa entrar num banco bem vestida, apesar que muitos ladrões hoje entram no banco bem vestido, ele vai ser melhor atendido do que uma pessoa que às vezes entrou com um chinelo, uma bermuda e uma camiseta. Porque as pessoas olham muito esse ser, o que é. E aí tem uns negócios assim que eu fico abismado. Por exemplo, nada contra isso, e todos os empregos são saudáveis se você honra a Deus com isso. Então, um distribuidor de panfletos. Alguém que muitas vezes você passa com o seu carro e a pessoa está ali distribuindo um panfleto de uma compra de um prédio, de um apartamento ou alguma coisa assim. Agora, vai falar que ele vai ser chamado de distribuidor de panfleto, nós vamos registrar. Não, eu sou o quê? Eu trabalho com publicidade. Porque se eu falar distribuidor de panfleto, isso não traz um status. Consegue entender, meus irmãos? Agora, se eu falar, eu sou alguém que trabalha com publicidade, fica mais bonitinho. E muitas vezes é isso que acontece no nosso dia a dia. A gente faz as coisas até sem pensar para ser isso, ser aquilo, e as pessoas verem isso. E aí eu começo a me preocupar com quantos likes ou curtidas eu tenho, ou visualizações, seja no Facebook. Olha, postei um negócio aqui, tem que ter tantas curtidas, senão o meu ego não fica bacana. Que o Senhor nos liberte disso. Você está para ser um servo e uma serva de Deus, abençoar vidas, e não para os outros verem se você está fazendo isso ou aquilo. É o que eu falei já em algumas outras ministrações. Às vezes as pessoas vão entregar uma cesta básica, mas peraí, vamos tirar uma selfie aqui, que eu tenho que postar. A Bíblia fala: o que tua mão direita fizer, não deixa a esquerda saber. É engraçado, né? Porque a gente, no tempo antigo, quem tinha agenda, escrevia agenda e era guardado tudo. E hoje abre a vida para todo mundo. É um negócio das novas culturas. Eu te pergunto, que ação de voluntariado você está envolvido? O que você tem feito pelos outros? Aqui na igreja tem uma série de trabalhos de voluntariado. Mas pode ser que você não esteja fazendo aqui. Mas será que no prédio, na região onde você mora, você faz alguma coisa? Você dá um alimento para alguém que é necessitado? Você dá uma roupa que talvez possa servir para alguém? Porque nós precisamos fazer isso. Isso é comunhão.
Isso é amar ao próximo. Eu não estou esperando receber, eu estou esperando dar. A minha mente tem que mudar. Eu diria que amar ao mundo, dizer que amar ao mundo é muito fácil. Só que Jesus não nos ensinou a amar ao mundo. Ele ensinou a amar ao próximo. Parece quando tem concurso de Miss, pergunta para a Miss, qual é o seu desejo? Eu quero a paz mundial. Todas querem a paz mundial. Isso é muito bacana. O que você quer? Eu quero amar ao mundo. Maravilha. Então, começa amando a tua mãe que você tem brigado em casa. Começa a amar os teus pais que muitas vezes você desrespeita. Começa a amar as pessoas da tua família. Porque se não começa em casa, não reflete na igreja e nós não celebramos na ceia. Glória a Deus. Quem é que está mais próximo de você no teu dia a dia? É a sua família. Os que estão na tua casa. Eu poderia falar que nós estamos aqui hoje no contexto de igreja, então mais próximo é meu irmão que está ao meu lado. Mas no dia a dia, não é o teu irmão que está ao teu lado, a não ser que ele seja da tua família. É aquelas pessoas da tua casa. Nós começamos a amar ali. O meu primeiro próximo é aquele que está na minha família. E muitas vezes eu venho para a igreja e amo o irmão e abraço, e glória a Deus por isso, que isso continue. Mas eu preciso voltar atrás e começar a amar os da minha casa, porque muitos estão sendo desprezados. E é isso que o Espírito colocou no meu coração. Mas a boa notícia é que se você está agindo assim, há um Deus perdoador, para que você mude a tua mente, produza metanoia, mudança de mente, e não fique mais brigado com as pessoas da tua família. João 13:35. João 13:35. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Será que está faltando amor ao mundo? E nós somos o reflexo de fazer o mundo mudar. Francisco de Assis disse, pregue o evangelho o tempo todo. Se for preciso, use palavras. Devemos pregar com a nossa vida. Devemos pregar vivendo. Mas o que acontece muitas vezes é que as pessoas eu não consigo alcançar a comunhão com os outros, porque eu sou, me perdoem que eu vou falar, eu sou bocudo. Eu julgo demais e fico falando da vida dos outros. Então as pessoas não conseguem ter comunhão comigo. Por quê? Porque ela olha uma pessoa que o tempo inteiro está julgando. Se eu não mudar esse jeito que eu sou, eu não consigo alcançar ninguém. Efésios 4, versículos 2 e 3, que lemos já, e aí onde quero explorar um pouco. Sejam completamente humildes, e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ser humilde e dócil. Ser humilde e dócil é não ser petulante, não ser arrogante, não ser respondão, não ser bruto, tanto para homens como para mulheres, porque também tem mulheres assim. Mas tem gente que escreveu, não leu, o pau comeu. Eu falo mesmo, eu tenho que falar. Meu irmão, você precisa ser transformado pelo Espírito Santo. De boa. Porque senão, você está deixando o teu eu, a tua carne. Por isso que eu não consigo ter comunhão. Ser dócil na vida, na casa. O que é ser dócil em casa? É quando você se preocupa com o que o outro comeu. Se ele está cuidando da vida direito. Vou dar um exemplo para as mulheres que são casadas aqui. Quase todos os homens, quase todos, vão ter umas exceções aí, é difícil para ir no médico. Homem é complicado para ir no médico. As irmãs aí que já estão, aleluia, fala Deus. Principalmente no mês que passado, aquele novembro azul. O homem tem uma tremedeira disso. Mas muitas vezes é a mulher que vai lembrar. Vamos lá, vai no médico. Conheço uma irmã que foi e marcou um horário no médico. E ela falou, você me leva? Eu levo. Quando chegou lá, falou, a consulta é tua, porque faz 2 anos que você não vai no médico. Isso é cuidar um do outro.
é ter comunhão. Cuidar dos filhos. Doçura é cuidado, é elegância. Marido, sabe como você pode ser dócil com a tua esposa? Quando você espera ela colocar os 2 pés dentro do carro antes de dar a partida. Estamos apressados. Geralmente, que bom, minha mulher só vai vir à noite, mas ela pode ouvir a pregação, estou lascado. Se você tem uma mulher como a minha, que às vezes demora para se arrumar, e vai, e volta, vem, parece um ioiô e tal, a gente tem que ter paciência. E todo dia eu peço, Senhor, me dá paciência, que senão eu vou embora antes. Mas é ter o cuidado. Muitas vezes nós tratamos melhor os de fora, antes de tratarmos quem está conosco todos os dias. Engraçado, os melhores talheres, as melhores louças são para os de fora, e a gente come num prato todo quebrado, um copo todo rachado. Ah, mas porque ele está em casa. Meu, é para você, é para você. E a gente dá preferência para os outros, e quem está no dia a dia, a gente vai deixando de lado. A Bíblia fala que pequenas atitudes edificam nossa vida, fazem a diferença. Tiago 3,17. Tiago 3,17 fala, mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Se ela é pacífica, eu tenho que me esforçar para produzir isso. Ah, mas é do meu jeito. Não tem que ser do seu jeito, tem que ser do jeito de Deus. E Deus fala para amar. Então eu tenho que mudar. Eu diria que está faltando nesses últimos tempos um cristianismo real. Um cristianismo que eu olho com amor. Sabe, me dói muito ver nesses últimos tempos cantores cristãos que estão caindo numa série de coisas, nos mais diversos pecados. Mas eles dependem da misericórdia de Deus, tanto quanto nós. E às vezes a gente julga, porque fulana caiu, porque cicrano caiu, porque não sei o quê. Ele depende da misericórdia. Nós precisamos ter um olhar misericordioso. Muitas vezes nós desistimos das pessoas, dos relacionamentos, ou então ficamos fazendo guerrinha de silêncio, até mesmo em casa. Não falo com ela, não falo com ele. Eu quero te dizer algo, Jesus está aqui. Você já imaginou hoje você fazendo guerrinha de silêncio com Jesus? Não falo, Jesus. Ele está aqui. E você muitas vezes está com guerrinha de silêncio. Que o Senhor nos liberte. Nós precisamos de comunicação. Quero te contar uma história verídica. Certa vez um casal resolveu em comum acordo que eles estavam brigando tanto que eles não iam falar mais um com o outro. Ele tinha o sono pesado, e todos os dias quem acordava ele para ir trabalhar era a mulher. E naquele outro dia ele tinha que viajar para o Rio de Janeiro. Tinha que pegar lá a ponte aérea, o voo era 9 da manhã. Mas não adiantava colocar o relógio, porque o sono dele, tocava o relógio, o sono dele era pesado, ele não acordava. Então, ele pensou, já que eu não estou falando com a minha mulher, beleza, vou escrever um bilhetinho para ela. E colocou para ela, me acorde às 5 horas, por favor. Foi dormir. Passou o tempo. 8h30 ele acorda, doido da vida. Meu Deus, não consegui acordar, por que ela não me chamou? Tal? Do lado dele tinha um bilhetinho, são 5 horas, acorda. Às vezes, é assim que a gente faz com os outros. A gente não fala, a gente não se abre. E os problemas são camuflados. E vão ficando com o tempo. E vão ficando. Só que os problemas, infelizmente, eles se avolumam. E aquilo que era tão pequenininho lá no início, se torna algo maior. Por quê? Porque a gente, às vezes, é durão. A gente não quer ceder. E a Bíblia fala que a gente tem que ser amável, tem que ser dócil. Eu quero te dizer que tem que ser paciente, como disse também. A Bíblia diz que o sábio trata bem quem está do nosso lado. Jesus disse para a gente amar até o nosso inimigo. Quanto mais o marido, a sogra, a esposa, os pais, os filhos, muito mais. E a gente vai passando com isso. E vai vivendo uma vida de camuflagem. Parece que está bem. E na igreja é o ápice. Eu levanto a mão,
eu pulo, eu salto, eu faço isso, mas saiu daqui, entraram no carro, já estão brigando. Por quê? Porque é uma vida de camuflagem. Deus não quer isso, Deus quer sinceridade. Sabe o que é gostoso? Provavelmente a gente deve ter cerca de 6 bilhões de pessoas no mundo, e Deus sabe, cada um de nós, inclusive todos nós que estamos aqui reunidos na Paula Ferreira, Deus sabe de cada um quem é sincero com Ele. Ele conhece. A gente pode enganar de todo mundo, mas do Senhor a gente não engana. E se você estiver em falta, de novo, o Senhor está aqui para te restaurar. As pessoas geralmente não mudam imediatamente. Se alguém errou com você, a Bíblia nos orienta a irmos até essa pessoa e acertarmos a situação. A Bíblia fala que se eu venho trazer a minha oferta ao altar e alguém tem algo contra mim, primeiro eu vou lá, acerto a situação. Ah, pastor, mas ela é a certa, ela é errada, eu sou o certo. Tá bom. Ela continua sendo errada e você é o certo. Vai lá, acerta a tua situação e depois traz a tua oferta ao altar. Ceda. Ceder. Quando eu não cedo, muitas vezes eu sou orgulhoso, porque eu quero fazer as coisas do meu jeito e não conforme está na Bíblia. Não sou eu que estou falando isso para vocês, meus irmãos, é Bíblia. Se você é um cristão e segue ao Senhor, você tem que seguir o que está aqui. Senão, a tua vida é falsa. A minha também, mesma coisa. Eu também tenho que seguir isso. Dependo de Deus tanto quanto cada um de vocês. Engraçado, porque eu comecei a estudar e eu vi que, antes porém, só um parênteses, é engraçado, mas as pessoas falam assim, pastor, mas eu fui lá e já acertei. Fala de novo, pede perdão de novo. Até quando? Jesus falava, 70 vezes 7. Não são as 490 vezes, mas sim um ato contínuo de eu me relacionar, até acertar a situação. Há uma perseverança em consertar relacionamentos, a Bíblia ensina isso. É engraçado, porque eu fico pensando como que devia ser os 12 discípulos de Jesus. Imagina que você fosse Jesus. Você tem 12 pessoas que estão ali trabalhando com você. Um é chorão. Um já queria descer a espada em todo mundo. Um era o cara que ia trair. Vai imaginando. E muitas vezes é o nosso dia a dia, a gente trata com pessoas assim, pessoas que querem pegar o nosso lugar, pessoas que são mais choronas, e Jesus ia tratando. Engraçado, porque quando tinha que fazer a obra nos povoados, sair, Jesus mandava, não, vai sozinho, não, ele mandava de 2 em 2. 2 em 2 tem que ter relacionamento, sim ou não? Não dá para ser 2 sem relacionamento. Jesus provavelmente sabia que ia dar problema. E aí eu comecei a estudar e fiquei pensando, imagina levar Levi Mateus. Levi Mateus era uma pessoa que tinha trabalhado para o governo, arrecadava impostos para Roma. Basicamente ele era da extrema direita, Mateus. Aí ele pega Simão Zelotes. Os Zelotes eram um partido de guerrilha, queriam dar golpe em Roma. Ele era extrema esquerda. Já pensou o Senhor Deus, Jesus falando, Simão, Simão Zelotes, vai com Mateus para vocês fazerem a obra. Se fosse nos tempos atuais, seria partidos assim, PT e, sei lá, algum bem de direita, que eu não sei mais o que é agora. Mas seria isso. Imagina o relacionamento. Porque eles tinham que vir e trazer um relatório para o Senhor. Fizemos isso, fizemos aquilo, não sei o que e tal. Certa vez eu trabalhei num grande projeto. A minha equipe basicamente eram mulheres. Junta 10 mulheres para trabalhar. É fácil. Engraçado porque todas têm TPM na mesma época, tem as coisas assim. E eu peguei 2, uma mais experiente com uma menos experiente, e falei, você vai no cliente, eu vou levá-las, vou conduzir uma reunião, e vocês vão vir aprender como que é essa reunião, e depois vocês vão conduzir da maneira igual. E aí, liberei, porque a gente tinha um calendário de reuniões muito extenso, e aí elas voltaram. Eu falei, e aí, como é que foi? Ela isso, ela aquilo, ela não sei o que, ela não sei o que lá, ela não sei o que lá. Eu falei, mas gente,
Nós somos a representação da nossa empresa para o cliente. O que o cliente viu? Viu duas meninas querendo se pegar, brigar. E nós temos que colocar o quê? Pano quente e amenizar a situação. Não é isso. E muitas vezes, quando a gente tem situações de relacionamento de dois, como que você age? Você coloca pano na história e cessa a história, ou você bota mais uma madeirinha ali na fogueira? Porque muitas vezes é isso que a gente faz. Existem situações que a gente vai botando foguinho. Quando estamos em divisão, eu diria que para tudo. Se uma igreja em divisão, a coisa não avança. Devemos estar em comunhão, unidade. Se, como família, a gente já briga, muitas vezes acontece isso na igreja também, porque temos pontos discordantes. Mas, acima de tudo, existe algo chamado respeito. Temos que respeitar uns aos outros. Me preocupa muito quando nós queremos colocar a nossa vontade como verdade absoluta, sem ouvir e respeitar os outros. A Bíblia nos ensina se a coisa tudo vai ficar travado se nós temos problemas. Sempre é melhor ir lá e consertar a situação. Igreja é comunhão, igreja é relacionamento. Mateus 18, 20. Mateus 18, 20. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Há relacionamento, há comunhão. E é isso que acontece hoje, nessa manhã. O Senhor está aqui, e nós estamos aqui para adorá-lo. Devemos ter comunhão com os outros, mas acima de tudo, o primeiro plano, comunhão com Deus, para adorá-lo. Historicamente, alguns irmãos, quando participavam da igreja primitiva, quando participavam da ceia, eles chamavam culto da presença, porque eles criam literalmente que o Senhor estava ali. Quando a gente vai estuda sobre a história da Bíblia e verifica esses momentos. Então, eu pergunto, e agora vou trazer para o contexto da igreja. Meu irmão, como que eu posso estar brigado com você, com Jesus aqui do meu lado? Como que pode acontecer isso? Não pode. Talvez você veio hoje brigado com alguém aqui da igreja. E você veio para cear. Eu me lembro de vencear. Como que eu posso cear com meu irmão se eu estou brigado? Eu tenho que ir pedir perdão. Isso tem que ser natural. Porque se eu me achar melhor, eu vou estar enganando. Jesus deu o seu melhor, o seu único filho. Esse amor de Deus, trazendo Jesus, é sobre-humano. Se o Pai, meu Pai Celestial, me deu o melhor que Ele tinha para mim e para vocês, o perdão de Deus é excepcional. Vai muito além. Quando a gente vem para o culto na igreja, a gente vem para abrir novos relacionamentos, novas amizades. Sabe, muitas vezes, a gente acaba o culto, a gente sai correndo, e eu não vejo mais esse irmão, não vejo mais essa irmã. O quanto que eu me preocupo com ele, o quanto que eu me preocupo com ela. Uma sugestão para você, marque um tempo juntos, estejam juntos. Quem ama a Deus, ama seu irmão. Vamos participar juntos de refeições, tomar um café, comer juntos. Mas não porque eu estou pedindo, ou porque alguém vai vir aqui pedir. Isso é vida de igreja, é o compartilhar. Efésios 4:3 diz, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Você fez todos os esforços para que a tua família, para que teus relacionamentos tenham paz? Nas características do amor, lá descrito em 1 Coríntios 13, o versículo 5 fala sobre o amor. Ele fala que o amor não busca seus próprios interesses. E muitas vezes, os relacionamentos são terminados porque não existe o ceder. Nós somos inflexíveis. Jesus fala que se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, está lá em Mateus 5,41, vá com ele 2.
surpreenda os outros com a tua atitude. A ceia traz o partir do pão. A ceia celebrava a unidade. Nós estamos nessa manhã para celebrar a unidade. Só que tudo que eu tinha que consertar, eu tinha que fazer antes da ceia. Eu tenho que me consertar antes de cear, e não depois. Ah, mas a pessoa não está aqui, então faça um compromisso com Deus, que você quer consertar essa situação em nome de Jesus. E você vai cear, mas você vai consertar depois. A Bíblia traz que os discípulos, eles se reuniam em comunhão, e isso refletia o tempo inteiro. Atos 2,46 fala que todos os dias eles continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, ou seja, trabalhavam em casa, mas muitas vezes eles também estavam reunidos, não em casa, mas estavam reunidos no templo para partir o pão. Isso está lá em Atos 27, no primeiro dia da semana reunimos para partir o pão. Se reunir para partir o pão, comer juntos, cearem juntos, era um memorial, um marco importante. Eu vou pular 1 Coríntios, Fernando. 12 homens, ali juntos com Jesus. Jesus pega o pão, que representava o seu corpo, e ele parte. Dá para um, dá para outro, esse pedaço é para você, o outro é para você, o outro é para você, o outro é para você. Esse pedaço, cada pedacinho que foi dado ali para os 12, representa cada um de nós. Você é um pedaço. Junto, você forma um pão. Consegue entender isso, meu irmão? Juntos somos um pão. Sem as pessoas que Deus colocou ao nosso lado, na igreja, nós vamos continuar sendo um pedaço. Sem a comunhão, um com os outros, a gente perde, a vida fica um pedaço. Nós vamos ter que sempre trabalhar unidos. E esse pão, ele é dado. Porque ele vai trazendo vida, e vida em abundância. E muitas vezes a gente quer continuar sendo um pedacinho, mas Deus quer que você faça parte de um pão inteiro, a igreja do Senhor. Dada ali, o Senhor escorraçado por nós. A Bíblia também fala que o cálice é uma bênção. Isso está lá em 1 Coríntios 10, 16, 17. E não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo, e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Paulo, quando escreveu a carta aos Coríntios e trouxe o ensinamento sobre a ceia, ele traz um contexto de uma igreja que brigava constantemente. Coríntios era uma igreja difícil, um brigando com o outro. E aí, Paulo traz um ensinamento sobre a ceia, porque cada um levava o seu, e aqueles que tinham mais poder aquisitivo, levavam ceias maiores. Mas, ali, ele começou a ver que havia muito acepção de pessoas. Então, se você é mais rico, você podia comer de uma ceia mais farta, você que era mais pobre, comia muitas vezes de uma ceia com menor quantidade. Isso não é comunhão. Comunhão, eu tenho que olhar uns aos outros e me preocupar com cada um que está ao meu lado. Por isso eu quero te convidar a você ler comigo 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 34. Que diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto, sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo,
e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quanto eu for, lhes darei instruções. O texto fala sobre um memorial ali da morte de Jesus. Um sangue que é derramado, um corpo que é dado, e isso representa ali no pão e no suco. E a graça de Deus é ministrada por esses meios, desses elementos, pão e vinho, pão e suco, o mistério que é o corpo e o sangue de Jesus. E nós somos abençoados ao tomar desse cálice e recebermos esse corpo em nossa vida, trazendo vida para nós. Mas para isso, devemos refletir como eu estou em comunhão com o meu próximo. Como eu estou em comunhão na minha família. A ceia é para lembrar que o corpo de Cristo foi entregue e o seu sangue foi derramado. Eu quero te dizer que perdoar as pessoas não é uma opção, é um mandamento. Se você se diz cristão, se você se diz que segue a Deus e Ele é o teu dono, Ele nos traz na palavra que nós devemos perdoar. Mas muitas vezes a gente está guardando isso e vai guardando. A ceia me lembra que ela me dá graça, poder e bênção, mas eu preciso fazer essas coisas. E como eu disse, quando eu tenho o Espírito Santo, a primeira característica que eu tenho é amar as pessoas. Quando eu tenho o Espírito Santo, eu tenho um olhar perdoador. Não mais o olhar do Mauro, mas o olhar do Senhor através da minha vida. O cálice da bênção, o cálice que leva a cada um de nós a revisar a nossa vida. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E eu quero dar um tempo agora para você revisar a tua vida. Eu não posso fazer nada por você, glória a Deus. Mas o Senhor pode. Ele é o Deus que perdoa. E eu peço a gentileza que você feche seus olhos. E agora você está diante do Senhor, de Deus, como esteve o tempo inteiro aqui. Ele está aqui. Jesus Cristo está aqui. E o Senhor quer ter uma intimidade contigo, uma comunhão que começa por aí. Para que eu possa amar o meu próximo, eu tenho que ter em primeiro lugar comunhão com o Senhor. Se você encontrou um defeito no teu relacionamento com Deus ou com as pessoas, peça perdão. Eu errei, eu gritei, eu fui mal, eu falei o que não devia, eu fiz coisas que não agradam a Deus, mas Ele está aqui nessa manhã para te perdoar. Ele te perdoa não porque eu estou falando, mas porque você pode falar com Ele e ter esse relacionamento. Como eu disse, entre 6 bilhões de pessoas, Deus conhece a nossa vida, Deus conhece a cada um. E Ele quer integridade, Ele quer santidade. Ele quer um tempo especial para que você e eu sejamos perdoados. Faz um voto a Deus para que você não erre, para que o Senhor traga o Espírito Santo sempre para te alertar, para você não errar, para você não cometer besteiras, mas que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida. Sabe, muitas vezes andar sem perdoar é como andar com uma mochila pesada, carregando um peso, e Deus quer te dar uma vida leve, um caminho desenrolado, sem que você enrosque em nada. Você não foi feito para viver nessa vida muitas vezes triste, carregada, pesada. Ele quer te perdoar. E quando você pede o perdão, Ele é fiel para te perdoar exatamente naquele momento. A Bíblia fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado.
Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A Bíblia fala, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus perdoa e nos faz andar em comunhão. Hoje o Pai ensina isso. Na ceia, eu me alimento de Jesus, eu tenho comunhão com Jesus e com meus irmãos. Somos eu com Deus na vida do meu irmão. O Senhor quer que nós amemos através de uns para com os outros. E eu me lembrei de um cântico muito antigo. Hoje pela manhã estava orando e pedindo ao Senhor, o que tua igreja precisa? O que nós precisamos, Senhor? E o Senhor me fez lembrar de um cântico, lá dos Vencedores por Cristo, que diz, a começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Às vezes a gente quer fazer as coisas nos outros, mas tem que começar em nós, tem que começar na minha reflexão com o Senhor. Você orou a Deus, você conversou com Ele, entregou tua vida. Uma pergunta, nós podemos ser melhores nos nossos relacionamentos, sim ou não, igreja? E Deus quer isso na nossa vida. Uma vida de amor, uma vida de carinho, uma vida de preocupação. Vamos ficar em pé e vamos louvar ao Senhor. Marcos vai me ajudar, aí pessoal do Ministério de Louvor, e já na sequência os irmãos podem vir, que vão servir a ceia. Quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós, a começar em mim. Quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição, a começar em mim. Quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. Onde há tristeza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos orar pelos elementos, o pão e o cálice, e agradecermos, darmos graças a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de participarmos. Que o Senhor tenha falado ao teu coração, para que você e eu desenvolvamos uma melhor comunhão com os outros. E eu pensei em fazer algo. Ao receber o teu cálice e o teu pão, você vai esperar até que todos sejam servidos. E eu vou pedir a gentileza que você troque com o teu irmão, declarando a comunhão que há entre nós, através do amor soberano de Jesus Cristo. Mas faça isso com um coração leve, um coração de amor, um coração de graça,
porque eu sinto através do Espírito que nesse momento o Senhor vai produzir cura espiritual sobre alguns corações que estão tristes e amargurados. Se você necessita pedir perdão, se você necessita sair antes do teu lugar, antes de cear, fazer isso, faça. É para a glória de Deus. Que o Senhor seja glorificado através da tua vida. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, Senhor. Aqui estão os elementos que representam o corpo e o sangue de Jesus Cristo. O pão e o cálice, Senhor. E agora nós damos graças, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de participar. E que esse momento seja especial na vida da tua igreja, Senhor. Na vida de cada um. Para que tenhamos comunhão com os outros, Senhor. E possamos desenvolver esse amor de uma forma muito especial, Senhor. Sê conosco e nos abençoa, Pai. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Os irmãos podem servir. Não há um
Com teu poder, cadeias se rompem, terra e céu adoram teu nome, o nome de Jesus, o nome de Jesus é santo, santo, santo. Com teu poder, cadeias se rompem, terra e céu adoram teu nome, o nome de Jesus, o nome de Jesus é santo, santo, santo. Erga os olhos, o Rei chegou. A luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor, o invencível reinante está. Montes se prostram para adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual, não há um nome igual, não há um nome igual. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Sejas adorado, Senhor, aleluia. Arabacima, laxaralas, urabacima, laxaralas. Glórias a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Sejas adorado, Senhor. Enquanto os ministros se preparam também com seus cálices, também para trocar um com os outros, eu pergunto se alguém ficou sem o pão ou o cálice. Levante a sua mão, por favor. Como é um momento de adoração, tem que discernir o que é adoração e o que é levantar a mão pedindo o cálice. Você já viu a pessoa que você vai trocar o cálice e o pão? Labacima, laxaralabas. Meu irmão, eu quero trocar meu cálice com esse irmão, está sozinho aqui. Já oramos, pedimos, querido, eu quero trocar com você. Faça isso agora e abençoe a vida do seu irmão, e somos um só corpo, estamos em comunhão. Meu querido, seja abençoado com o pão, com o cálice. Você já trocou o pão e o cálice? Que tal agora você se juntar com ele e orar ao Senhor e agradecer por esse momento especial de mais uma ceia antes da volta de Jesus? Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, eu me uno em fé agora com meu irmão, Senhor, declarando a Tua vitória nas nossas vidas, Senhor. Esse momento especial de comunhão um com os outros, Senhor. Um momento onde necessitamos um dos outros, Senhor. E é o amor de Jesus que nos une, Senhor. E nessa manhã eu venho orar para que meu irmão seja abençoado em todos os aspectos, Senhor. E ele possa crescer espiritualmente, Senhor. E declarar a Tua vida na vida dele, Senhor. Para que as pessoas possam ver que Tu és um Deus transformador, um Deus de vitória, um Deus de poder, Senhor. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nessa manhã também nesta igreja, pessoas que estão enfermas, Senhor, que elas sejam curadas agora, pelo poder do sangue de Jesus,
pelo poder do corpo de Jesus em nossas vidas, Senhor. Que a tua igreja seja abençoada, Senhor. Que haja paz, que haja vitória, Senhor. Pai, no nome de Jesus, toda e qualquer necessidade de cura interior agora seja manifesta pelo poder do nome de Jesus Cristo, Senhor. As vidas sejam tratadas, curadas, abençoadas, Senhor. Pai, que haja paz nesse lugar, Senhor. Nós oramos para que tenhamos mais amor no nosso dia a dia, para que possamos perdoar mais, Senhor, e nos preocuparmos uns com os outros, Senhor. Nos leva a ter uma outra visão, Senhor, uma visão de cuidado, uma visão de carinho, Senhor, uma visão de pregar o Evangelho com a nossa vida, Senhor. Traz a tua paz sobre cada família aqui representada, traz a tua bênção sobre cada vida representada nessa manhã, e que cada casa, Senhor, alcance o teu melhor, Senhor. É o que eu oro e ministro na autoridade do nome de Jesus Cristo, Senhor. Aleluia, glórias ao Pai, aleluia. Se você está tão gostoso aí com seu irmão, com a sua irmã, abraçado, fique tranquilo, nós temos bastante tempo, é um tempo especial de Deus. Eu diria que você é importante no reino de Deus, você é importante. Talvez pessoas trouxeram palavras que você não faria, não alcançaria, não conquistaria, mas eu quero dizer que você é importante no reino de Deus, e tudo aquilo que foi semeado contrário, nessa manhã, na autoridade do nome de Jesus, sejam canceladas essas palavras de derrota sobre a tua vida, e nós colocamos vida e vida em abundância através de Jesus Cristo. Aleluia, Senhor, glórias a Deus. Você pode cear, você pode cear tranquilo, fique tranquilo, em paz. Nada mais é do que o corpo e o sangue de Jesus, que veio trazer vida e vida em abundância. Aleluia. Você sente o amor de Deus na tua vida? Não é tão bom quando nós abraçamos uns aos outros e declaramos bênção, declaramos vitória de um Deus que nos ama e fez com que nos amássemos uns aos outros. Estamos nesse momento especial do Espírito, e há um louvor característico sobre comunhão. Então vamos exaltar aquele que merece toda a honra e toda a glória. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, com uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor, que não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos une, de mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor
no céu está com uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor, que não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos unir, de mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu. Juntos outra vez. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos unir, de mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor, por esse momento de comunhão, Senhor. Por esse momento onde nos preocupamos uns com os outros, Senhor. E mais uma vez queremos dar total dependência da nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, Senhor. Declaramos que nós o temos como Senhor e Salvador das nossas vidas, Senhor. E damos a Ele total liberdade para nos orientar da maneira que Tu queres, Senhor. Que sejamos melhores e tenhamos comunhão e vivamos o amor, Senhor, sempre no sentido de perdoar, Senhor. Sê conosco, Pai, é o que nós Te louvamos no nome de Jesus. Amém. Estamos basicamente terminando. Eu só quero dizer, você que hoje esteve aqui pela primeira vez, ou você que se reconciliou com o Senhor, veio através da oração, naquele momento, antes um pouquinho da ceia, que nós demos um tempo para que você elevasse seu pensamento a Deus e colocasse a vida perante o Senhor. E talvez você nessa manhã o recebeu como Senhor e Salvador, ou voltou para os caminhos do Senhor. Eu quero te dizer que há um formulário muito especial que está ali logo na entrada, no que nós chamamos balcão da acolhida, onde você pode colocar para que nós possamos orar pela tua vida e também te deixar a par daquilo que acontece aqui em Cristo Centro. Nós vamos terminar louvando, mas antes eu quero declarar a bênção sobre a tua vida. Quero te pedir perdão, porque eu não vou para a porta. Eu quero te dar, são 11h17, nós vamos terminar umas 11h20 no máximo. Eu fiz um processo de cauterização no pé e eu já estou mais de 1 hora em pé aqui, então está doendo bastante. Se eu ficar mais um tempo lá na porta, eu não sei, mas eu quero desejar que você, nesse período entre 11 e pouco até meio-dia, tal, você que está aí, não deixe de comprar o Marmitex, que você abençoe seu irmão, compartilhe com ele, tenha um tempo de comunhão, que seja algo que se estenda no decorrer dessa semana e que você e a tua família sejam abençoados. Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te louvamos e agora pedimos que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo venha abençoar a vida dos meus irmãos, não somente hoje, mas todo o transcorrer da semana. Eles e a sua casa sejam abençoados no nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. Vamos terminar louvando a Ele. Salvo sou, minha alegria é o teu amor. Hoje canto porque tu me libertou naquela
noite adorarei, porque livre sou em ti. Tu és tudo meu viver. Cadeias se quebraram em teu nome, vence o mundo, livre sou, livre sou. Hoje sou livre, eu posso dançar. Hoje sou livre, por teu grande amor. Hoje sou livre, eu posso gritar que livre sou. Salvo sou, minha alegria é o teu amor. Hoje canto por quem tu me libertou naquela cruz. Exaltarei, dia e noite adorarei, porque livre sou em ti. Tu és todo o meu viver. As cadeias se quebraram em teu nome, vence o mundo, livre sou, livre sou. Hoje sou livre, eu posso dançar. Hoje sou livre, por teu grande amor. Hoje sou livre, eu posso gritar que livre sou. Hoje sou livre, eu posso dançar. Hoje sou livre.